como que a questão na ressurreição, como que Maria Madalena viu Jesus primeiro. E eu lembrei, porque eu estava já com umas ideias preparadas para mim fazer a palestra de hoje, e na hora que eu lembrei disso, eu li, eu falei, eu vou falar sobre isso. Sobre né, o porquê que Maria Madalena, né, viu Jesus primeiro. Só que eu fiquei pensando assim, né, porque quando a gente pega um tema para a gente poder estudar, quando a gente pega um assunto, né, seja do Boa Nova, seja de qualquer livro que a gente lê, a gente, pelo menos assim, eu tenho, né, o entendimento que a gente tem, que a gente quer passar é mas eu falei assim, como é que eu vou, né, externizar isso, né, dessa compreensão de por que ela viu primeiro. Aí, como a gente faz também um estudo do Garimpo do Amor, que acho que acabou tem pouco tempo, que tem uns minutinhos, e eu comprei um livro, eu falei, quem melhor do que Joana para falar desse amor e dessa compreensão, né, para falar desse entendimento, né, para falar de como esse amor de Jesus por nós, ele vem aí suprir todas as nossas necessidades, ele vem aí abrir os caminhos, iluminar os corações, esclarecer as nossas mentes e nos levar, né, para o caminho da nossa iluminação, do nosso desenvolvimento direto ao Pai. Porque ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu trouxe aqui esse estudo que eu fiz foi baseado no Boa Nova, no capítulo 22, que é A Mulher e a Ressurreição, de Chico Xavier, né, e Humberto de Campos, e no Garimpo do Amor, que é Joana de Ângeles, de Valdo Franco. E a maneira com que se dá o texto, né, eu não sei quem leu o Boa Nova a respeito disso, ele começa a introdução do assunto, ele começa com Pedro conversando com Jesus e perguntando, questionando Jesus, né, indagando, fala, mestre, a lei mosaica não nos fala que nós temos que lapidar as mulheres, né, que têm uma vida assim conturbada, que tem uma vida assim meio, né, duvidosa. E eu fico preocupado porque, né, aqui nas nossas pregações tem tantas mulheres de vida, né, vamos falar assim, de vida duvidosa, e isso não seria um motivo para que os fariseus, para que eles perseguissem mais? E aí Jesus, na interação com Pedro, ele fala, Pedro, não se preocupe, porque a minha vontade é a vontade do Pai. E tudo que eu estou fazendo, né, eu tenho entendimento. E outra coisa, não é justo. Aí ele foi ali explicar para Pedro por que ele não tinha que preocupar com a questão das mulheres estar seguindo ele daquela maneira. E ele fala para Pedro, Pedro, a mulher tem um papel fundamental na questão da iluminação da humanidade. Aí Pedro ainda questiona então, mestre, tu falas que a mulher ela é maior ou melhor do que o homem? Aí Jesus percebeu a falta de compreensão, né? A compreensão que ele não tinha ainda entendido a mensagem. Ele acalma o coração de Pedro, fala ali com ele as palavras, né? Que ele da maneira que ele conseguia ali assimilar. E Pedro fica ali, né? Raciocinando naquela informação que o mestre passou para ele. Então, dado-se a crucificação de Jesus, quando ele na hora derradeira, ele, naqueles 3 dias, né, naquele momento em que todos estavam ali, assim, pensando, né, questionando, como assim o mestre, né, que a gente viu fazer tantas proezas, que andou sobre as águas, que curou os enfermos, que trouxe o evangelho, que era o Messias prometido. Como assim? Ele foi humilhado e ele não fez nada a respeito disso. E isso quem questionava não era só a multidão que seguia, era também os apóstolos, aqueles que eles seguiam. Eles estavam, assim, inconsoláveis pelo fato de que o Messias tinha morrido. Por que ele tinha sacrificado? E eles ainda estavam ali sofrendo aquela perda, porque imagine, todos eles amavam o mestre profundamente, cada um da sua maneira, cada um dentro daquilo que conseguia assimilar, daquilo que ele estava tentando passar para eles, eles se agarravam naquilo. Quando a gente perde uma pessoa, né, que é da nossa família, alguma pessoa que a gente está mais próximo, a gente fica triste, mas imagina perder, né, falar assim, perder que a gente nunca perde ninguém, mas assim, ter essa separação do mestre querido. Eles ali, eu imagino, o coração deles devia estar assim, inconsolável, e estava.
E esse texto aqui do Boa Nova relata mais ou menos o momento que eles passavam e fala assim: o Messias redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desavorado. Desejava fazer ouvir a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Então, o que isso fala aqui? Que neste momento, né, Jesus já tinha sido crucificado e ele já tinha, então, se aproximado dos apóstolos. Mas a aproximação deles, ninguém conseguiu ver. Por que eles não conseguiam perceber ele? Porque eles estavam tão envolvidos, né, nos sentimentos vamos falar assim, das vibrações mais baixas, que eles não percebiam o mestre ali perto deles. O mestre queria, né, se revelar a eles, mas eles não conseguiam, porque a vibração deles era tão baixa que eles não tinham aquela compreensão para ver Jesus daquela maneira. Então eu trouxe aqui que é Joana, né? Como eu disse, ninguém melhor do que Joana para explicar esse amor, essa compreensão. E dentro das palavras dela, do livro, né, a Garimpo do Amor, eu acho que eu consegui assim, expressar como que Maria teve esse entendimento, como é que ela teve essa compreensão para ela ver Jesus, né? Ver Jesus primeiramente, antes de qualquer um dos apóstolos. Aí eu trouxe aqui a definição de compreensão e entendimento. A compreensão ela é a capacidade de entender o significado de algo. Entendimento, faculdade de compreender e entender, usando a intelectualidade, inteligência e ter a compreensão lenta. O entendimento, a faculdade de entender razão e compreensão, a ação de se entender com acordo e chegar ao entendimento. Então, a Maria, ela tinha uma percepção de Jesus um pouco diferente dos outros apóstolos. Ela era especial? Não. Ela simplesmente... Falou tudo, era mulher. Esse capítulo, então, gente, sabe, eu não quis assim muito adentrar, não, mas já que a Marisa assim deu uma deixa, ele fala muito, quem tiver a oportunidade de ler, ele fala muito a questão do papel, assim, da mulher, a importância que todos nós somos importantes, é claro, ninguém é melhor ou pior, mas os juntos, né, ele fala justamente isso, que juntos, né, não tem o melhor ou o pior, mas o papel, né, da mulher, porque a mulher ela age mais com os sentimentos aguçados, ela tem uma compreensão diferente, porque a gente sente diferente. Acho que porque a gente carrega um menino assim, né, quem é mãe dentro do ventre da gente, acho que fica uma coisa assim mais, a gente sente um pouco diferente. Não somos melhores, simplesmente somos colaboradoras, como o homem também é. Então, o conjunto, os dois. Isso fala também no Boa Nova, que o mestre fala isso para Pedro, quando eles estavam ali argumentando. Ele fala, são os dois andando lado a lado, né, que vai conseguir transmitir, esse reino realmente vai se expandir. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, a Maria, quando ela estava, né, essa compreensão dela era um pouquinho diferente, essa percepção dela de Jesus era um pouquinho diferente, porque... né, ela tendo a vida que ela era, e sendo liberta da maneira que Jesus libertou ela, né, dos espíritos ali que ela atormentavam, foi a experiência dela foi única ali naquele momento. E voltando de novo, eu sempre falo nesse seriado que é o Chosen, e ele expressou um capítulo que eu estava assistindo, ele expressou exatamente acho que o que eu queria passar para vocês hoje. Numa conversa que eles estavam tendo com os apóstolos a respeito de Jesus, de como que eles pensavam, né? Porque quando Jesus ele recrutou os apóstolos, nesse seriado ele mostra Maria de Magdala sendo a primeira que ele recruta. Começa o seriado com ele recrutando ela para fazer o apostolado junto. E no decorrer da história que o seriado conta, eles estão ali tendo uma conversa e ela ali falando, né? E eles falando, eu imaginava o Messias
quando o Messias viesse, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que ele ia me salvar, que ia acontecer... E ela ficou ali observando. Aí eles falavam, né? Eu não pensei que eu ia ter que andar a pé, passar fome, ser xingado. E cada um falando ali da experiência de que era estar com o Messias, do trabalho com o Messias. E ela calada. E um deles perguntou para ela, ele falou assim, e você, Maria? O que você achou? Como é que você achou? Como é que achou que ia ser quando o Messias viesse? Aí ela ficou calada, ela falou assim, eu não esperava nada. Eu não tinha expectativa nenhuma. Talvez porque eu não tinha expectativa nenhuma de como o Messias seria, para mim fica mais fácil de compreender o que ele me diz. Aí todo mundo ficou olhando para ela assim, mas como assim? Ela falou, não, porque vocês esperam que tudo estivesse perfeito para que ele viesse. E vocês não entendem que nós só temos a capacidade de sermos perfeitos, porque ele está aqui conosco. Aí eu fiquei assim, uau. Olha o entendimento que ela já tinha, completamente diferente dos apóstolos. Por quê? O amor que ela sentia por outro, porque é mulher. Maria está falando que é mulher. Porque o entendimento dela era o amor que ela sentia pelo mestre, e muitas pessoas, né, tem algumas coisas assim que falam daquele amor que ela sentia, coloca até numa outra conotação, e lendo outros livros da doutrina espírita, o livro Maria de Nazaré, que é esse livro, se quem lê esse livro entende que esses espíritos, né, como de Maria mesmo, mãe de Jesus, eles têm uma luz tão... como é que fala? O desprendimento deles é tão grande, as paixões, vamos falar assim, deles, essa coisa do amor que a gente sente aqui, para eles é inexistente. Eles não têm essa necessidade, eles amam diferente, a compreensão do amor deles é diferente. Então, assim, dá pra gente pensar na hora que não é desse amor, né, de homem e mulher que a gente está falando aqui, que era o amor dela por Jesus. E aí, nas palavras de Joana aqui, para poder explicar melhor, porque ninguém é melhor do que ela para falar sobre amor, ela fala assim, que a compreensão que o amor propicia conduz à solidariedade nos momentos difíceis. E o amor que não compreende, ele expressa interesse pessoal, que se projeta no outrem, não sendo o que pretende. E desse modo, em qualquer faixa de amor, a compreensão deve assinalar todos os passos de conquista, em constante ascendência. O amor ilumina e harmoniza. Então, essa percepção que ela tinha de amor pelo mestre, ela não tinha interesses próprios, ela já tinha o que Jesus fez por ela, ou aquilo, né, que vamos falar assim, quando ele libertou ela daquilo que dos mal que a assolava, aquilo para ela ali já foi o suficiente para ela falar, eis-me aqui, agora eu vou te seguir, eu não espero nada de você, ao contrário, o que você quer, é aquilo que Paulo fala, mestre, o que tu queres que eu faça? Eu acho que essa que é a grande chave da virada, porque quando a gente chega, né, na presença do mestre, igual Paulo chegou e Maria chegou, e eles falam assim, eis-me aqui, o que queres que eu faça, aí já deixa, que é o que Joana fala aqui, o interesse pessoal. Porque quando a gente se espelha no interesse do outro, ou o amor que a gente vê no outro é pelo aquilo que ele pode oferecer, aí é um amor, não deixa de ser um amor, mas não é um amor puro, não é um amor ardente, que Humberto de Campos vem falar aqui no Boa Nova, não é aquele amor genuíno, que não vem interesse próprio. Então, muda de figura as coisas. Eu trouxe aqui no livro do Chico, que ele trouxe aqui, que é a Brilha Vossa Luz, ele fala assim, a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança, quando erguida em 4 ângulos distintos, compreender, aceitar, amar e servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Então, todos os apóstolos amavam Jesus? Sim. Todos eles queriam seguir Jesus? Sim. Nem todos compreendiam o sacrifício dele, e poucos aceitavam o fato dele ter tido passado por toda aquela humilhação, por toda aquela dor, pela traição. Eles estavam tendo dificuldade, né, de aceitar essa questão. Então, por Maria
né, junto com Maria, mãe de Jesus, ela tá ali, elas estavam todas duas ali ao pé da cruz, no momento da crucificação, no momento de dor, no momento de sofrimento, elas estavam juntas, e a gente fica pensando, né, imagine ali a mãe, né, ver ali o filho amado passar por todo aquele martírio, né, aquele Jesus que ela gerou, aquele Jesus que ela cuidou, que ela tinha tanto cuidado, como fala o livro Maria de Nazaré, que ela tecia, ela fazia a roupa dele, cuidava dele, sabe, ficava ali, né, se sentindo assim, necessária na vida dele durante o desenvolvimento, e ver aquele filho, né, sabendo que era o Messias, vendo aquele filho ali se entregando no sacrifício. Imagina o coração dessa mãe e a outra que também tinha esse mesmo amor, as duas ali, vendo, né, tendo esse entendimento. Por quê? Maria de Magdala, Maria de Magdala. Por quê? Porque ela aceitou e ela viu mais longe. Ela tinha essa iluminação que o amor traz. E ela tinha também esse espírito de servitude. Então, ela conseguiu conquistar esse entendimento, esta compreensão. Então, aí, Humberto de Campos diz assim, seguindo ali no capítulo, né, que logo depois ali da crucificação, os apóstolos estavam ali, todos eles, né, já, né, meio desorientados com tudo que tinha acontecido. Aí ele fala assim, que ela vai lá no túmulo, né? Ela vai lá, ela acorda de manhã cedo e vai lá para poder levar. Ela queria mais uma vez estar ali servindo, ela queria ali passar o bálsamo, levar o bálsamo, né? Levar ali o coração dela, tipo assim, de ser que ela queria ficar ali perto dele mais alguns instantes, né? Do físico. E quando ela vai, ele fala assim, ó, que no seu coração estava a fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo aquela dedicação divina com quem pudera renunciar todas as paixões que seduziram ao mundo. Maria de Magdala Maria de Magdala ia ao túmulo com amor, e só com amor pode realizar os milagres supremos. Só com amor pode realizar os milagres supremos. Por quê? Né, aí a gente pergunta assim, por que só com amor? Porque foi isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar o mais puro amor. E esse amor que ele veio nos trazer, né, que é um tema assim tão vasto, que é um entendimento tão vasto, porque cada um compreende, né, sente o amor diferente, é esse amor universal, é esse amor incondicional, né, que o Pai maior, que nosso Pai eterno tem por nós. E às vezes a gente não tem realmente esse entendimento, porque como nós sempre nos colocamos em situações de, vamos dizer assim, né, o nosso entendimento ainda não está tão alinhado com o Pai, muitas vezes nós nos colocamos em situações de julgamento, porque quando o nosso amor não é correspondido, ou aquela pessoa em que nós nos aspiramos, como Joana fala aqui, né, tem um interesse pessoal, a gente já não consegue mais ver aquilo que Deus tem alinhado para nós. Tem um filme, A Cabana, né, The Shack, que tem um livro, tem um filme também, e ali eu acho que muita gente já assistiu o filme, mas assim, no decorrer, o papel principal, né, que é o rapaz, ele tá ali, né, ele tem um encontro com Deus, ele vai lá, ele tem encontro com Jesus, com Deus, né, com o Espírito, e ele questiona Deus, porque ele estava muito magoado, ele estava muito sentido, muito ainda, né, não entendia por que aquelas coisas horrorosas tinham acontecido na vida dele, e ele vira para Deus e fala assim, né, para Deus, imagina a gente falando com Deus, né, falando assim, não, você não é um pai amoroso, você não ama seus filhos diferente, você abandona seus filhos na hora que eles mais precisam de você. Aí, ele falou assim, aonde que você estava quando isso aconteceu comigo? Você me deixou, acho que aí ele ainda fala assim, né, você ainda faz isso ainda, você deixou e você também deixou seu filho na hora que ele mais precisava de você. Aí Deus vira para ele, né? Deus no papel de uma mulher. Quem assistiu o filme sabe que Deus é uma mulher. Ela vira e fala para ele assim: quando tudo na sua vida, o que você vê
é a dor, você deixa de me ver. Porque a dor que você vê, ela fica maior do que eu. Mas eu sempre estive ali com você todos os tempos. Eu nunca te abandonei, como eu nunca também abandonei nenhum filho meu. Acho que é interessante, né? Que quando tudo que a gente vê é a dor, que é o interesse pessoal, né? Aonde você estava quando eu precisei? Aonde que eu estava quando isso aconteceu comigo? Quer dizer, tudo eu. Aí ela fala, né? Ele fala, quando você olha para a dor, fica maior do que eu, então você não me vê mais. Então, né, voltando assim pro texto aqui do livro, quando tudo era dor, quando tudo era desespero, quando todos aqueles estavam ali, aqueles que eles amavam, que andavam com eles, só estavam vendo a dor, eles não conseguiam ver o mestre, eles não tinham condições de ver o mestre. Mas Maria, ela estava indo ali com fé, ela estava indo ali com alegria, ela estava indo ali para servir. Ela não estava indo ali, ela estava triste sim, porque ela, né, não tinha mais o mestre do lado dela, mas o amor dela falava mais forte, a fé dela falava mais forte. Então essa fé, ela deu a condição para que quando ela vai dar notícia com alegria para os outros apóstolos, para que todos pudessem ver. Então quer dizer, ela através do amor, ela iluminou, ela harmonizou, ela levou ali a esperança para que todos, na hora que ela falou, o mestre está vivo. Aí eles falaram, vamos lá ver o que está acontecendo. Quando eles chegaram lá e não viram, aí eles falaram, não, então é possível, então realmente ele ressuscitou, então realmente tudo que ele falou para a gente, ele vai cumprir. Só que Maria já sabia, né? No coração dela, ela já tinha essa certeza, e eles ainda precisavam ainda dessa afirmação. E aí a Joana diz assim no livro dela, ela fala assim, que a vida é um perene convite ao amor e à compreensão dos limites que exornam cada pessoa do seu processo de crescimento para Deus. Quanto mais se alargam os horizontes do desenvolvimento emocional e moral, mais o amor se lhe aposta do ser, alcançando as demais criaturas e inundando de bênção tudo em sua volta. Ama, pois, sem qualquer limite, tipo de limite e interesse passional. Quer dizer, ama, pois, sem qualquer tipo de limite ou interesse passional. Quer dizer, esse amor que não está simplesmente pensando no eu. Eu acho que um pouco, né? Eu acho que a gente que é mãe, ou a gente, quando eu falo mãe, gente, não é só aquela que gera, né? Pode ser aquela que adota um sobrinho, ou seja, né? Que você está ali cuidando de alguém. Acho que quando a gente tem, né? Quando a gente vê aquela criatura ali, né? Pequena, né? Ali necessitando da gente e aquilo tudo ali. E aí, à medida que vai crescendo, né? Vai desafiando, vai... Aí, quando vira adolescente, né, aquela bênção, né, grita, xinga, desobedece e tal, aquela coisa toda, mas a gente olha e fala, nossa, mas eu amei tanto, eu amo tanto, né, que mesmo esse menino sendo desse jeito que ele é, mesmo ele sendo tinhoso, mesmo ele me desobedecendo, mesmo ele me desafiando, mesmo ele fazendo todas essas coisas que um dia ele era ali um anjinho e agora, né, se revelou agora essa pessoinha que ele é, mesmo assim eu continuo amando ele, porque ele é meu filho, porque eu quero ensinar a esse ser, a esse espírito a quem Deus me confiou, né, a lhe guiar, eu tenho que ensinar ele a ter um caminho para ele poder andar. Eu amo porque é meu filho, porque é quem eu cuido. É um amor incondicional, é aquele amor que haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você fala assim, eu estou aqui para você. Você é meu filho e você pode vir para mim, que sou sua mãe, na hora que você precisar. Eu vou estar sempre de portas abertas para você. Você pode se chegar a mim a hora que você quiser. Então, a gente falando assim, quando a gente fala isso, né, pro espelho, né, hoje, como é que fala? Ensaiando para falar até com o filho, porque às vezes a gente nem consegue falar isso pro filho da gente, porque o filho às vezes nem escuta o que a gente fala, mas eu acho que se a gente parar e pensar assim num contexto maior, Deus é assim com a gente. Ele fala, filho, você pode se chegar para mim na hora que você quiser.
As minhas portas estão sempre abertas para vocês, os meus ouvidos estão sempre apostos para você, o meu colo está aqui na hora que você precisar de mim, porque eu te amo incondicionalmente. Aí você para e pensa e fala assim, então eu posso fazer o que eu quiser? Pode, mas não deixa de ter consequência. Então, quer dizer, é a gente entender que esse amor incondicional, ele lhe dá a compreensão de que você vai fazer da sua vida o que você quiser, de acordo com o que você acha que o seu pai vai te oferecer, de acordo com aquilo que seu pai te ensinou. A gente tem um pai aqui na Terra, né? Vamos falar assim, nem todo pai é aquela... seria o espelho, ou seria o modelo, né, de falar de um amor, mas independente, né, de quem seja a sua figura paterna ou a sua figura materna. Quando a gente faz alguma coisa, pelo menos eu, crescendo, né, minha mãe falava assim, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Aí faz, dá uma coisa errada. Aí você volta com a cabeça baixa assim, aí a mãe falou, tá vendo? Te falei pra você não fazer isso, olha o que aconteceu. E muitas das vezes, quando a gente tem essa atitude, aí quando a gente pensa em fazer uma coisa, não vou fazer isso, sabe por quê? Minha mãe vai ficar chateada comigo. Não vou fazer isso, sabe por quê? Porque não é só porque meu pai vai brigar comigo, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou entristecer o meu pai, eu vou entristecer minha mãe. Isso que eu vou fazer pode trazer consequência para mim, vai ser ruim para mim, mas também vai ser... Eu vou deixar eles tristes. Então, acho que assim, que isso no meu entendimento, né? Às vezes eu deixava de fazer alguma coisa que eu sabia que era errada, não só porque eu era santa, no que santa a gente nunca é, né? Mas eu falo assim, a gente pensa o seguinte, será que meu pai, minha mãe, quando eles descobrirem essa meleca aqui que eu fiz, qual que vai ser a reação deles? Ele vai ficar triste, ele vai ficar feliz, vai ficar bravo, vai brigar comigo. Não é só ele chegar lá e levar um couro, né? Porque o menino faz uma arte. Não é só isso. Será que eu vou entristecer meu pai? Será que eu vou desapontar ele? Será que eu vou deixar ele pensando assim, nossa, meu filho não entendeu, eu não consegui passar esses valores, eu não consegui que ele entendesse que isso é certo e que isso é errado? Eu acho que é mais ou menos assim Deus com a gente, sabe? Eu acho que é por isso que Jesus fala que a vontade dele era a vontade do Pai, porque ele era tão alinhado com o sentimento, né, com o entendimento, com a compreensão do amor que ele tinha, que aqui ele fala, né, eu e o Pai somos um só. Quando ele falava isso, é porque a ligação dele com o Pai era única, porque era aquela comunhão, né, vamos dizer assim, com Deus. E então, eu dentro desse estudo que eu fiz, né, nesse livro, e lendo essas palavras assim esclarecedoras de Joana, que eu venho aqui, né, agradecer, inclusive quem tiver a oportunidade de ler o livro, né, Garimpo do Amor, se alguém tiver alguma cópia, a gente passa a ter uma compreensão diferente desse amor. Porque cada palavra ali que é falada, a gente faz aqui o estudo, né, durante o sábado, tem vezes, né, Marisa, que fica ali semanas, às vezes assim, no mesmo parágrafo, porque é uma coisa tão profunda, e olha que a gente está estudando, e ainda precisa de ficar, porque essas coisas que a gente estuda, a gente está falando, acho que cada palavra que eu falei hoje para vocês, eu estou falando primeiramente para mim mesmo, porque essa compreensão do amor, esse amor sem interesse, esse amor sem interesse pessoal, ele vai muito além do amor físico, ele vai muito além do amor que você tem pelo seu filho, ou por um parente, um ente querido. É aquele amor que realmente ilumina. E a luz, para ela ter lugar na sua vida, você tem que dar espaço para ela. A gente tem que tirar as trevas para a luz entrar. Então, finalizando aqui, quando Jesus fala, né? Ele fala assim, vós sois a luz do mundo, e ele fala isso em Mateus capítulo 5, versículo 14, né, fala assim, exorta o mestre. Aí Emmanuel diz assim, a luz não argumenta, mas esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Quer dizer, como que nós vamos conseguir ser essa luz? Quando o amor de Jesus conseguir entrar dentro de nós. E para que ele entre, as trevas, ela tem que sair. Por isso que Maria viu Jesus primeiro. Porque o coração dela já estava iluminado por este amor. Porque é esse amor que ilumina.
É esse amor que não nos faz argumentar. É esse amor que nos esclarece. É esse amor que nos socorre e nos ajuda sempre. Porque é esse amor que Jesus tem por cada um de nós, por cada um de vocês que estão escutando online, por toda a humanidade. É esse amor grandioso de Deus, de Jesus por nós, é que nos move, é o que nos ilumina, é o que nos faz andar, né? Que nos faz caminhar. Um pouco antes da palestra, estava aqui a oração, estou ali olhando o quadro ali de São Francisco, que eu achei assim, muito interessante, porque né, quando ele fala assim, ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido. Então, que eu acho que o mais importante, né, de tudo é a nossa compreensão, é esse caminho que nos faz trilhar. E essa compreensão, ela vem através de quê? Ela vem através do estudo, ela vem através do esforço, ela vem através dessa iluminação que tantos buscamos. Ela é o nosso próprio esforço, do nosso caminho em que nós temos aqui nessa encarnação. E que nós possamos fazer o bom proveito disso, de cada dia, né, que nós estamos aqui nessa terra, que cada passo que a gente puder dar, cada coração que a gente puder iluminar, cada um pinguinho de amor que a gente puder espalhar, a gente já vai estar fazendo o nosso melhor. E finalizando aqui então, com as palavras da nossa querida Joana de Ângeles, ela diz assim: o amor é luz, e não detenhas, evitando que predomine a escuridão. Não detenha o amor de Deus na sua vida e dando lugar às trevas, porque enquanto olhamos para o nosso problemas, para nossas situações, ou para o mundo, ou por tudo o que está acontecendo, tudo isso fica maior, né? Parece ser maior do que esse Deus tão grandioso que nós temos, do que esse Pai tão amoroso, e isso nos cega. E que a luz de Jesus e que o amor dele possa brilhar em cada coração aqui presente hoje, nesse dia maravilhoso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.